Boa noite a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Direito Processual Civil, Direito Previdenciário e Prática, tanto na PUC Minas quanto na Escola Superior. E hoje, no dia 4 de 5 de 2020, a temática da nossa web aula de hoje é reclamação. Informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que o resultado dessa web aula vai ser migrado para o YouTube para aqueles que não conseguirem visualizar a aula por videoconferência no período em que ela fica disponível. Dito isso, quando nós falamos de reclamação, o passo que vocês devem entender é que a reclamação constitucional, assim como a ação rescisória, não são modalidades. A reclamação constitucional, ela é uma ação impugnativa autônoma, porque ela, em nova relação jurídica processual, ela objetiva impugnar decisões judiciais. Então, quando a gente tem nova relação jurídica, nós estamos falando que, normalmente, nessas impugnativas autônomas, nós temos nova citação da parte demandada. Então, rescisória, né, nós teríamos uma nova citação daquele que foi beneficiado na sentença ou no acórdão rescindente. Agora, quando nós falamos de reclamação, nós estamos falando que o polo passivo da reclamação é a autoridade coatora, né, em caso necessário, que foi beneficiada pela decisão considerada ilegal nos moldes da teoria dos precedentes hoje em dia. Então, a partir dessa ideia clássica de aplicação de precedentes, especialmente por meio do Instituto da Reclamação, nós vemos que a reclamação ela tem o seu cabimento previsto no artigo 988 do CPC de 2015. Então, esse cabimento no artigo 988, ele demonstra eixos de cabimento. E nós vemos alguns eixos de cabimento que a gente pode definir como hipótese norteadora do cabimento da reclamação. Sempre foi chamada de reclamação constitucional porque ela sempre esteve prevista na Constituição, seja no artigo 102, inciso 1º, como um processo de competência originária do Supremo, ou, melhor, e no artigo 105, inciso 1º, também ambos da Constituição da República. Óbvio que eles não estão no inciso 1º, mas eles estão em algumas alíneas do inciso da Constituição. E, antigamente, antes da redação do CPC de 2000, a reclamação constitucional só estava prevista na Constituição da República de 88 e ainda nos regimentos internos dos tribunais superiores, né? Com o advento do CPC de 2015, nós tivemos uma regulamentação institucional da reclamação. E essa regulamentação reclamação, ela partiu do artigo 988, né, até chegar no último artigo relacionado com a reclamação, que é o artigo 993. Então, seria o último artigo antes dos recursos propriamente ditos, dos recursos cíveis. Então, artigo 988 até 3 do... E nós tivemos, obviamente, em lei infraconstitucional, que foi bastante vantajosa para os litigantes dentro do processo. E por que vantajosa? Acabou explicitando as hipóteses de cabimento e ampliando as hipóteses de cabimento das reclamações constitucionais, então constitucionais.
Hoje em dia, a gente pode falar de reclamação não apenas constitucional, porque ela está prevista em lei federal e nos regimentos internos. Continua sendo constitucional, aquela classificação recursal de que pode ser um recurso constitucional, legal ou regimental, tendo em vista o grau hierárquico da norma que o prevê. Então, se a reclamação continua prevista na Constituição, então a terminologia continua adequada nos dias atuais. E dito isso, ao falarmos então de reclamação, e voltando naquela ideia de cabimento, antigamente cabia reclamação por dois motivos básicos. Um que era chamado de usurpação de competência decisória, e ao falarmos de usurpação de competência decisória de tribunal, significa que um juiz inferior ao tribunal, que seria o competente para decidir aquela causa, ele profere uma decisão no lugar do tribunal competente para decidir. E esse fato de usurpar a competência, assim, significa que ele furtou para si a competência de outro órgão jurisdicional hierarquicamente superior a ele. Usurpação de competência decisória, então, ela está expressamente prevista no artigo 988. E quais seriam as hipóteses do artigo 988 que prevêem a usurpação de competência? Então, vamos lá. Nós temos o próprio inciso 1. Então, dentro do CPC 15, nós temos a preservação da competência do tribunal. Então, atenção, todos nós sabemos que, em se tratando de controle concentrado de constitucionalidade de leis federais, a competência é originária do Supremo Tribunal Federal. Sendo originária do Supremo Tribunal Federal, as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias, as arguições de descumprimento de preceito fundamental, as AIIs, ações de inconstitucionalidade, as AIOs, ações de inconstitucionalidade de promoção, devem ser ajuizadas diretamente no Supremo. Então, quando vamos imaginar um caso fictício de um legislador do artigo 103 da Constituição, uma ação direta de inconstitucionalidade num juiz de primeiro grau. O que o juiz de primeiro grau tem que fazer? Olha, eu sou absolutamente incompetente para decidir essa matéria em função da competência originária do Supremo Tribunal Federal. E aí ele tem que declinar a competência daquele processo para o Supremo. Esse é o fato, é isso que ele tem que fazer, segundo o artigo 340 do CPC. Agora, ao invés de fazer isso, vamos imaginar que ele defira uma liminar da eficácia de lei e mande citar o responsável para responder à ação direta de inconstitucionalidade. Um desastre completo, né? Automaticamente, a autoridade responsável pela edição do ato, na pessoa do seu procurador, advogado-geral do Estado, ou mesmo advogado-geral da União, vai ajuizar uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, falando: oi, Supremo, aquele juiz de primeiro grau, ele está usando competência. Então, avoque os autos para si, para continuar decidindo. E essa é a hipótese de previsão infraconstitucional e com o cabimento de reclamações. Nós temos ainda outra hipótese, né, e essa outra hipótese ela envolve a teoria dos precedentes. Então, quando nós falamos de teoria dos precedentes, nós estamos falando na segunda tese, que é aquela em que versa uma decisão judicial que desrespeite precedente judicial. E ao falarmos de precedente judicial, nós entramos na teoria do stare decisis,
E a partir da teoria dos stare decisis, eu volto e relembro a vocês o que são precedentes. Né? Nós temos súmulas de tribunais ou do próprio tribunal, temos acórdãos de recursos repetitivos, ou seja, aqueles recursos representativos de controvérsia. Nós temos acórdãos de IRDR, que são considerados precedentes, acórdãos de assunções ou assunção de competência, né? Então, estudo são hipóteses de assunções de competência. E nós temos ainda de tribunais locais relacionados com a interpretação de leis locais. O que são leis locais? Que fale contra ou a favor, né, de uma aplicação de uma lei estadual ou mesmo de uma lei municipal. E isso é considerado precedente judicial dentro da teoria dos precedentes. Dito isso, nós seguimos, então, a nossa matéria, porque essas hipóteses estão expressamente previstas nos incisos. Então, vamos lá. Artigo 88 e os seguintes incisos do CPC, com os seguintes incisos. Inciso 3. Vamos lá, essa é a primeira hipótese. Então, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Essas hipóteses são as hipóteses de súmulas vinculantes. Relembra vocês que as súmulas vinculantes, né, se não me falha a memória, parágrafo 1 da Constituição, e ainda no artigo 103A da Constituição da República de 88, desde que se respeitem os quórums de decisão em controle concentrado e ainda em controle difuso, que a gente já falou de objetivação do processo objetivo. Além disso, nós temos outra hipótese, né? Vamos lá, inciso 4, observância do acórdão do IRDR ou do incidente de assunção de competência. Então, aqui nós estaríamos falando de um IRDR ou uma assunção de competência decidida por tribunal superior a um juiz que descumpra o precedente. Claro, gente? Descumpra o precedente. Né? Então, atenção aqui. E aí nós temos o quê? Né? A partir dessa ideia, nós temos a última hipótese de cabimento de assunção de competência, e essa última hipótese era prevista na Constituição também, que era do item 3, que eu vou falar aqui, que era assegurar a autoridade das decisões dos tribunais. Fala de autoridade das tribunais, nós estamos falando o seguinte: imaginemos que um tribunal acordam e na hora que os autos retornam para o juiz de origem, aonde vai ser procedida a execução, nós temos necessariamente o quê? Uma decisão de um juiz de primeiro grau que fala: olha, eu não vou dar execução a esse acórdão. Esse acórdão, para mim, não é execuível. Eu entendo que esse acórdão é ilegal e eu deferir a execução desse acórdão. Tá? Dito isso, é o seguinte: nós temos ainda esse juiz, ele é hierarquicamente inferior àquele que proferiu o acórdão, ao tribunal que proferiu o acórdão. Infelizmente, dentro de um critério hierárquico, nós temos um refrão que é muito válido, inclusive em matéria de processo, que fala o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se por acaso, de primeiro grau, cumpre uma decisão de um tribunal superior, num processo que está tramitando sobre a sua responsabilidade, sobre a sua jurisdição, o fato dele descumprir essa decisão necessariamente vai gerar o cabimento de uma reclamação. Tá claro, gente? E esse cabimento de reclamação é
uma forma de assegurar a autoridade das decisões dos tribunais. Então, na Constituição, se previu a reclamação para 2 elementos: preservar a autoridade das decisões e a competência dos tribunais. A questão dos precedentes foi introduzida a partir do Código de 2015, que verifica a teoria dos precedentes, ou que instituiu no Brasil a teoria dos precedentes, para que, com essa teoria dos precedentes, possa ser, de fato, assegurado de verdade a autonomia, a jurisdição, ainda, né, a competência decisória dos tribunais, porque nós, dentro de uma sistemática em que as decisões dos precedentes, elas produzem eficácia erga omnes, e em alguns casos produzem ainda efeito vinculante, ou seja, que é a transcendência dos motivos determinantes da decisão. Dito isso, senhores, essas são as hipóteses de cabimento, e aí eu explicito para vocês uma hipótese a mais de cabimento, tá? 4. Nos juizados estaduais, federais não, né? Ou seja, nos juizados, melhor, salvo os de fazenda pública, inclusive o JEF, o Juizado Especial Federal, nós temos a possibilidade de cabimento de reclamação de acórdãos recursais que descumprem súmulas, descumprem precedentes judiciais do STJ. E por que cabe essa reclamação? Porque, em regra geral, nos juizados especiais estaduais que não sejam de fazendas públicas, não cabe recurso especial. De não ensejar o cabimento de recurso especial, necessita aso à reclamação. Porque, para que seja interposta a reclamação, nós temos que ter, de fato, a possibilidade de esgotamento dos recursos cabíveis, né, os recursos cabíveis. Quando eu não tenho mais recursos cabíveis, né, aí sim você pode tentar uma reclamação nessa hipótese de violação de precedente judicial. Agora, caso é por descumprir a autoridade de decisão de tribunal superior ou cumprimento por usurpação de competência, você não tem que esgotar todos os recursos cíveis cabíveis. Você vai direto com a sua reclamação. Outra coisa que vocês têm que saber a partir da sistemática infraconstitucional da reclamação no novo CPC, nós temos que as reclamações não são cabíveis hoje em dia apenas nos tribunais superiores, STF, STJ, STM ou TSE. Você tem ainda cabimentação, tá certo, senhores? Nos tribunais de segundo grau. Então, você pode ajuizar a reclamação direto no TJMG, ou pode ajuizar essa reclamação junto ao Tribunal Regional Federal da sua respectiva região, e na justiça especializada perante os tribunais de segundo grau, desde que esteja configurada algum cabimento que eu já expliquei. E dito isso, senhores, tá, nós podemos passar, tá? Antes de passar para isso, nós temos o quê? O cabimento, né? Cabimento. Então, quando a gente tem ainda dentro de cabimento, nós temos umas exceções ao cabimento da reclamação. Isso é importante. Eu já estava saltando, mas vamos lá. Quando a gente fala dessas exceções de cabimento de reclamação, tem uma guia do legislador que tentou confundir o instituto da reclamação com os recursos. E por que ele fez isso? Eu vou transcrever para vocês. Aqui, nós temos aqui o seguinte, vamos lá, prestem muita atenção. E foi introduzido pela Lei 13.256, de 2016,
que foi aprovada pelo Congresso Nacional durante a vacatio legis do CPC, da Lei 13.000. Então, vamos lá. Isso aqui foi uma forma de limitar as hipóteses. É inadmissível a reclamação, não é isso? Quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Não, isso não é trânsito em julgado, senhores. Isso aqui explicita uma única coisa, tá? Que a reclamação tem prazo para ajuizamento. Alguns vão falar que esse prazo é preclusivo, né? Entendo que esse prazo aqui é decadencial, tá? E ele qual é o prazo? É de 15 dias da intimação da decisão reclamada. Aqui é óbvio, nós temos prazo de 15 dias. Não vai descumprir o prazo da reclamação. Esse prazo tem que ser cumprido. Se passou o prazo de 15 dias, não é isso? Já era. E aí nós temos outra coisa. Não cabe reclamação se for proposta observância de acordo de recurso extraordinário com reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, enquanto não esgotadas as instâncias. O que significa uma instância ordinária, senhores? É aquela história, tá, do cabimento de reclamação contra acórdão de turma recursal de juizado especial. Vamos imaginar, da sentença do juiz do juizado especial, qual recurso cabível? Prazo de 10 dias, vai para a turma recursal. Proferido o acórdão para a turma recursal, a turma recursal tem que ser instada a se manifestar mediante pré-questionamento do Tribunal Superior. Está claro, senhores? E na hora que ela se manifesta sobre a súmula do Tribunal Superior ou sobre o acórdão de recursos repetitivos, ela decide de maneira contrária ao precedente judicial. Quando isso acontece, o acórdão recursal efetuou o pré-questionamento. E ao efetuar o pré-questionamento, necessariamente, tá, dá aso à instância excepcional, ou seja, aos recursos extraordinários lá do o recurso extraordinário e o recurso especial, né? Agora, o recurso extraordinário seria cabível, tranquilamente, contra o acórdão da turma, porque não há limitação no artigo 102, inciso 3 da Constituição, mas, no entanto, o recurso especial não é cabível. O recurso especial não é Tribunal de Justiça e não é Tribunal Regional Federal, seriam os órgãos ACOS, né, dos recursos especiais na forma do artigo 105, inciso 3 da Constituição. Então, né, nós temos o esgotamento das instâncias recursais ordinárias inferiores, e aí, como não cabe outro recurso ordinário, leia-se apelação, recurso nominado, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário condicional, bem esses recursos ordinários, aí sim você pode interpor a reclamação. Forma de limitar o direito de reclamação do jurisdicionado para que ele não leve diariamente suas aos tribunais superiores. Então, tem que primeiro tentar o esgotamento das instâncias inferiores para depois fazer a interposição da reclamação. Tá claro, gente? E aí eu tenho que falar para vocês agora o processamento. Primeiro, eu vou falar da interposição, não, o ajuizamento, que vai estar previsto no próprio artigo 988 do CPC, e depois eu vou falar para vocês o processamento da reclamação, que vai estar prevista nos artigos 989 até o 993 do CPC de 2015. Então, vamos fazer aqui um resumo básico para vocês, e esse resumo básico ele é essencial para que tenha a ideia. Vamos imaginar sobre uma de primeiro grau de jurisdição que descumpra uma súmula vinculante. Por exemplo, é proibida a prisão civil qualquer modalidade de depósito. Tá? Vamos imaginar que um juiz de primeiro grau, numa ação de busca e apreensão fiduciária, decrete a prisão civil do devedor fiduciário.
essa decisão diz respeito à súmula vinculante do Supremo. O que ele tem que fazer? Ou seja, o advogado desse devedor que teve sua prisão civil decretada, ele pode impetrar um habeas corpus no Tribunal de Segundo Grau, ou ele pode simplesmente já o seu token, fazer uma reclamação em petição falando que a decisão do juiz de primeiro grau está descumprindo a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e ajuizar essa reclamação diretamente no STF. Então, como é que seria? Primeiro, ele faz a petição inicial. Nessa petição inicial, requisitos do artigo 319 do CPC, vai juntar os documentos do artigo 319 e os requisitos do artigo 988. Tá bom, gente? Nessa petição, ele vai, primeiro, colocar o endereçamento, vai demonstrar o preâmbulo da petição, né, nome e qualificação das partes, vai indicar qual juízo, né, isso, e vai apresentar ainda a exposição sumária da lide. Depois da exposição, vai demonstrar o cabimento. Se houver algum dissídio jurisprudencial, ele tem que fazer a analítica do dissídio. Ele vai ter que juntar cópias do processo de primeiro grau, né? E ainda, faço referência ainda, eu aconselho a vocês a utilizarem as cópias do artigo 1017 do CPC, Interpretação Analógica. As cópias de instrumento agravo de instrumentos seriam mais ou menos as mesmas cópias da reclamação. Depois disso, você formula os pedidos, pede para julgar procedentes pedidos, né, para cassar a decisão, a liberação do devedor civil, vai apresentar os requerimentos, que vai ter uma série de requerimentos, né, e muita atenção, não é uma questão de preparo, ele pode ter, a reclamação pode ter prévias, essas custas previstas no regimento interno dos tribunais. Além disso, e aí eu volto a falar para vocês, demonstração analítica de dissídio, quando você alega desrespeito a representativo de controvérsia de tribunal superior, ou ainda decisão de RDR, é obrigatória. Se você não fizer a demonstração analítica do dissídio, o juízo de admissibilidade da reclamação vai ser negativo. E você não vai ter a oportunidade de interpor nova reclamação. Acho que 15 dias tem que ser observado, que é o prazo decadencial. Então, uma vez ajuizada, né, os autos vão ser distribuídos a um relator perante o tribunal. Normalmente, pelo menos aqui no estado de Minas Gerais, quem julga a reclamação é o órgão especial, tá? O órgão especial. E aí vai ser distribuído, o presidente do tribunal vai distribuir para um relator do órgão especial. Esse relator do órgão especial, ele vai fazer admissibilidade positiva. Ele pode mandar emendar inicial, porque não é recurso, mas é o quê? Processo de competência originária. Ele pode indeferir a inicial de plano, tá? Ele pode julgar liminarmente se tiver alguma das hipóteses do artigo 332 do CPC. Mas se ele receber, ele pode apreciar eventual requerimento de efeito suspensivo nos moldes dos formulados no agravo de instrumento. E depois disso, ele vai dar informações ao juiz, que é aquele que proferiu a decisão. Nós temos, então, o quê? A determinação de citação da contraparte do reclamante, ou seja, a acusação tem um réu também, que é a contraparte dentro do processo originário. E o relator vai determinar a citação dessa contraparte para se manifestar. Depois que a contraparte se manifestar, ela pode até contestar a reclamação, seja no cabimento, seja no mérito. E depois da ação, os autos vão para o Ministério Público para emissão, e normalmente tem parecer, porque as hipóteses de reclamação são hipóteses de interesse público, né? Ou seja, existência de precedente judicial, desrespeito de autoridade de decisões de tribunal. E ainda, nós temos a última hipótese, que é a usurpação de competência
jurisdicional. Então, são hipóteses gravíssimas cometidas pelo juiz reclamado, que atua com a contraparte. E, então, depois do parecer do Ministério Público, o relator para uma sessão de julgamento, né, e na sessão de julgamento eles vão proferir um acórdão com número de votos, número de presentes no órgão especial ou no plenário do tribunal, e uma vez proferido o resultado do julgamento, e antes mesmo de publicado o acórdão, eles expedem um ofício ao juízo, caso seja julgado procedente o pedido da ação. E por que faz isso? Falando, o juiz reclamado, nós acolhemos a reclamação, nós julgamos procedente, o ato de ilegalidade deve cessar de imediato. De imediato. Está claro, senhores? Em alguns casos, o tribunal pode determinar a expedição de ofício ao corregedor, ao magistrado corregedor daquele juiz, a instauração de processo administrativo disciplinar. Então, aquele juiz, na de procedência de pedido da reclamação, ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar por falta grave. Tá? E depois que cessarem os atos de abuso de autoridade perpetrados pelo juiz inferior, aí sim publica-se o acórdão. E desse acórdão pode caber uma infinidade de recursos, né? Pode caber embaixo de declaração, se houver omissão, obscuridade, contradição, ou inexatidão material, e ainda, né, ação julgada por tribunal de segundo grau, pode ser especial ao Superior Tribunal de Justiça e pode caber ainda recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, se houver matéria constitucional. Agora, se for um acórdão de julgamento de reclamação perante Tribunal Superior, STJ, TST e outros tribunais superiores, nesse caso, senhores, recursos extraordinários são matéria constitucional envolvida no processo. Senhores, essa aula de hoje foi a aula relacionada com a reclamação. Eu mostrei a origem da reclamação, falei da previsão constitucional, falei ainda das hipóteses de cabimento infraconstitucionais, demonstrei as hipóteses de cabimento e as restrições às hipóteses de cabimento, e depois demonstrei o procedimento aplicável à reclamação. Foi um prazer tê-los, e eu peço a todos um abraço. Agora eu me coloco à disposição para os presentes, apresentem os seus questionamentos. Boa noite a todos.